Se você usar essas farinhas, os seus pães sem glúten e sem leite ficarão macios e úmidos. Eu sou a Gabriela e aqui eu te ensino a fazer pães e bolos sem glúten e sem leite macios e deliciosos. Um dos grandes problemas de quem faz receitas sem glúten e sem leite é ter um resultado final seco, não é? Um seco que esfarela, que fica duro. Antes de tudo, nós temos que entender que quando retiramos a farinha de trigo, nós retiramos com ela umidade, maciez, estrutura, fofurice, tudo isso. Então aqui nós precisamos repor essas características. E aqui é bom porque nós temos diversos tipos de farinha sem glúten, né? Isso nos dá uma liberdade de utilizar aquela que nós mais gostamos, que nós mais temos acesso e as que trazem os melhores resultados. Então para você começar com farinhas boas, para ter resultados incríveis, comece por essa daqui. A farinha de trigo sarraceno é uma farinha naturalmente sem glúten. Traz maciez e umidade porque ela é rica em proteínas. Esse componente é fundamental para você ter resultados irresistíveis. Pães, bolos também macios, úmidos e deliciosos. Use a farinha de trigo como farinha de estrutura, sempre associada a outras farinhas também. Por quê? Porque ela deixa sabor residual. Então vamos supor que numa receita de pão sua leve 150 gramas de farinha de arroz. E o restante, né? As outras farinhas. Mas você vai substituir parte dessa farinha de arroz por farinha de trigo sarraceno em uma proporção menor, para que você não tenha um sabor que se sobressaia. Então use, por exemplo, 40 gramas de farinha de trigo sarraceno só para você comparar o resultado, porque vai ficar mais macio, vai ficar mais úmido também. Outra farinha legal de você usar é a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, apesar de deixar sabor residual também, é importante ser utilizada porque ela tem um grande teor de proteínas. Então ela vai trazer essa maciez e essa umidade para o seu resultado final. Vai enriquecer nutricionalmente os seus pães e vai deixá-los incríveis. E a outra farinha para você usar nas suas receitas é a farinha de amêndoas. Rica em proteínas, rica em gorduras e vai enriquecer nutricionalmente as suas receitas e trazer mais maciez e umidade para a textura dos seus pães. Isso é incrível, né? Fazer um pão que você corta aquela fatia e ele não quebra, ele fica íntegro, e fica delicioso, e fica úmido, e fica macio. Você pode conseguir isso também. Então já comece a aplicar essas dicas. Utilize essas farinhas no seu dia a dia, nas suas receitas, em uma pequena proporção, só para você ir conhecendo como que elas funcionam, ir entendendo como que muda o ponto da massa a partir do momento que você coloca a farinha de trigo sarraceno, a farinha de grão de bico dentro da sua receita. Entendendo como que elas vão modificar o seu resultado final. Isso é fundamental para que você sempre esteja melhorando e buscando incorporar outros ingredientes para ter resultados ainda mais incríveis. Gostou desse conteúdo? Quer aprender mais sobre isso? Como você pode transformar os seus resultados, as suas receitas sem glúten e sem leite? Então já me segue aqui e salva esse post para que você possa revisitá-lo quando tiver dúvidas ou quiser melhorar os seus resultados.